Se o Espírito Santo é uma pessoa, que tipo de pessoa ele é? Um ser criado? Um representante de Deus? Ou o próprio Deus? No estudo de hoje, nós vamos analisar as evidências bíblicas sobre a divindade do Espírito Santo e vamos entender por que essa verdade é fundamental para a gente compreender o plano da salvação. E agora, está começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem? Como é que você está? Está começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Muito bom ter a sua companhia, muito bom estarmos juntos. Obrigado por sua audiência, obrigado a você que sempre está acompanhando a Novo Tempo, seja aqui na TV, seja no rádio, seja navegando com a gente no NT Play, na internet, no nosso canal no YouTube. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você sempre quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do estilo de vida que pode abençoar mais ainda as pessoas. No programa Escola Bíblica, nós temos a oportunidade de estudar temas que são disponibilizados através da nossa escola bíblica, através da escola bíblica digital, temas que são disponibilizados através do nosso WhatsApp, os estudos aí do WhatsApp, e também através das nossas revistas Esperança. Nós temos aqui um portfólio de mais de 30 revistas, dentro de vários temas, temas bíblicos, temas de relacionamento, temas de profecia. Então você pode fazer contato com a gente e pode ter aí à sua disposição esses mais de 30 revistas que podem ajudar você no conhecimento da vida, no conhecimento da palavra de Deus. E nós estamos numa temporada muito interessante estudando esse tema, que é o tema do Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esse é o título dessa revista que está aí à sua disposição. Estamos começando, a entender quem é o Espírito Santo, como ele atua, e vamos ao longo dessa temporada entender os dons do Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo. Então peça agora a sua revista, se você ainda não tem, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp, esse aqui, nosso atendimento é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança, dá um oi aí, você vai receber um link que é o novotempo.com/escola bíblica, você vai preencher e vai receber na sua casa sem nenhum custo. Pode acreditar, tá bom? Lembrando que você também pode ligar para a gente. Até 10h30 da noite, nossa equipe está pronta para te atender. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça agora mesmo a sua revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E aí você vai estudar, você vai preencher, ali tem sempre um questionário, e depois você pode pedir outras revistas, pode aprofundar o seu conhecimento e criar ainda mais proximidade, laços com a gente através da nossa escola bíblica. Combinado? Nós vamos agora orar, pedindo orientação do Senhor ao abrirmos a sua palavra. Esse é um tema bíblico, a gente está lendo textos bíblicos e a gente precisa ter uma compreensão espiritual, porque as coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua palavra mais uma vez. A gente vai abrir
nos dê compreensão. Talvez alguns que estão nos assistindo já tenham suas ideias concebidas. E isso às vezes dificulta a compreensão. Para alguns que estão nos assistindo, talvez o Espírito Santo seja uma força, seja uma energia que emana de Deus, uma força que vem nos abençoar, mas não, para algumas pessoas, talvez o Espírito Santo não seja esse ser da divindade. Por favor, Senhor, desconstrói esses pensamentos, esses pressupostos, para que a gente tenha um coração aberto para entender o que a Bíblia diz sobre. Por favor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos telespectadores, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quero dizer para você, quando a gente vai estudar um tema, mencionei na oração, todos nós temos ideias, já ouvimos falar. Talvez para você é a primeira vez, talvez para você não. Você acredita que o Espírito Santo é uma energia, uma força. Para você, talvez o Espírito Santo seja uma pessoa. E de que forma essas crenças, as mais diversas, podem afetar a nossa compreensão do plano que o Senhor tem para a nossa salvação? Por quê? Entender quem é o Espírito Santo é essencial. Nos episódios anteriores, nós vimos que o Espírito Santo não é uma força impessoal. A gente viu que é um ser pessoal. Ele possui inteligência, a gente viu ontem, né? Ele possui vontade e ele possui emoções. Mas ainda existe uma pergunta importante. Quem é esta pessoa? Ou que tipo de pessoa é o Espírito Santo? A Bíblia apresenta muitos seres que a gente pode chamar de pessoais. Os anjos são seres pessoais, os seres humanos são seres pessoais, Deus é uma pessoa. Quando a gente está falando de pessoa, não estou falando de ser humano, entende? Nós somos pessoa, sou um ser humano. Quando estamos falando de pessoa, estamos falando de um ser que é distinto, que tem emoção. Por que eu estou dizendo que não é um ser humano? Por causa da nossa própria natureza, né? Nossa natureza é diferente da natureza dos anjos. Ainda que os anjos, por exemplo, dentro do texto bíblico, muitos desses anjos podem se personificar, tomar a aparência humana. E eles vêm, eles aparecem, eles conversam com vários personagens bíblicos. Nós não temos a capacidade, somos seres humanos, e não temos a capacidade da personificação. Não sei se fica claro para você que a gente precisa entender como pessoa não é ser humano. Pessoa é um ser distinto, que tem vontade, que pensa, que sente. E a gente viu ontem que o Espírito Santo é exatamente esse ser, né? Afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa não responde completamente a questão, porque a gente precisa saber que tipo de pessoa, né? Nós precisamos entender qual é a sua natureza. Ele é um ser divino ou é apenas um mensageiro de Deus? E aqui a gente já descarta até a ideia de ser uma energia, porque uma pessoa não pode ser uma energia que emana, mas pode ser um mensageiro de Deus, né? Uma pessoa pode ser um mensageiro de Deus, mas será que assim é o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo é um ser divino? E aí nós vamos para o texto bíblico, para a história de Ananias e Safira, que está em Atos capítulo 5, onde a gente tem uma das mais claras declarações sobre o que a gente chama de divindade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo como um ser divino, uma pessoa divina. Pessoa, mais uma vez enfatizo, não ser humano, mas um ser divino, tá? E eu convido você a ler comigo o que está no capítulo 5.
Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Houve um acordo e o texto deixa clara, implícita a ideia de que você vai ver na sequência, de que eles haviam assumido o compromisso de compartilhar aqui a venda dessa propriedade, os recursos, para a obra do Senhor. E a gente vai ver nesse capítulo uma sucessão de atividades do que acontecia na igreja primitiva. Lembra que o livro de Atos é um livro que mostra o crescimento da igreja, da comunidade que havia aceito ao Senhor Jesus. Mas, diz o texto, reteve parte do dinheiro. E Safira estava diante disso, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Aqui a gente tem que lembrar que a igreja cristã primitiva havia recebido o poder e a atuação, o poder para que a atuação deles fosse muito mais influente na pregação do Evangelho. Eles haviam recebido o Espírito Santo, eles haviam recebido o poder do Espírito Santo, eles haviam recebido, de alguma forma, algo que era essencial para aquele momento da história. E aqui, só abrindo uma janelinha, né? Nós podemos, no momento, estar sendo orientados, termos aceito o Espírito Santo, mas podemos abandonar esta atuação do Espírito. E o texto vai dizer que eles permitiram que Satanás enchesse o coração. Só para lembrar, nós estamos no meio, eu já falei isso aqui muitas vezes, nós estamos no meio de uma luta que a gente chama a luta entre o bem e o mal. O Senhor querendo nos salvar e o inimigo de Deus querendo nos destruir. O Senhor querendo nos conduzir a Ele através da atuação do Espírito Santo. Esse ser divino, a gente vai ver, que me orienta, que me encaminha. A gente vai hoje e amanhã aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Essa proximidade que o Espírito Santo quer ter comigo. Quer dirigir os meus pensamentos. Quer influenciar minha vontade. Quando eu digo dirigir os pensamentos, não é tirar minha autonomia, não. Pelo contrário, é me dar a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade. Nós vimos na temporada passada que nós perdemos a liberdade verdadeiramente quando somos controlados pelos nossos desejos. E nós estudamos sobre o vício. E a verdadeira liberdade se dá no controle dos seus próprios desejos. Agora, esse controle ele vai acontecer quando o Espírito Santo conduzir a minha vontade. Senão eu vou ser conduzido pelos meus próprios desejos. É o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, os desejos da carne e o controle do Espírito. E é assim que funciona. Então perceba que em um momento você pode estar sendo conduzido pelo Senhor, num outro momento você pode estar sendo conduzido pelo inimigo. Vai depender de quanto você se rende, de quanto você se submete. Diz o texto que eles deixaram, e Pedro os adverte, que Satanás enchesse o coração deles para que eles mentissem ao Espírito Santo. Eles disseram, nós vamos dar tudo o que temos para que a igreja seja abençoada. Aqui não é um discurso, queridos, né? Não é sobre isso, de prosperidade, dê recurso e aí você vai ser abençoado, não dê recurso e você vai ser amaldiçoado. Não é sobre isso. Porque às vezes alguns descontextualizam e vão por um caminho totalmente equivocado. Aqui é algo que eles se propuseram. E agora eles negaram isso que eles se propuseram e estavam mentindo ao Espírito Santo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas?
Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Então, por favor, vamos entender o contexto do texto. Algo que eles se propuseram no coração livremente, nenhum tipo de imposição, nenhum tipo de troca. A gente não tem no texto bíblico base para a teologia de prosperidade, tá? Não é esse o meu tema, mas só quero enfatizar isso, porque alguns às vezes podem pegar, olha só, né? Eles não fizeram isso e agora Deus vai amaldiçoá-los. Era um compromisso que eles haviam assumido diante de Deus e eles não cumpriram esse compromisso. É essa a questão. E eles mentiram, não para os homens, mas mentiram para Deus. E aqui, o que importa para a gente? É a gente entender que mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus, porque o Espírito Santo é exatamente um Deus, é isso que o texto diz. O texto não estabelece uma distinção entre ambos, mas identifica claramente que o Espírito Santo é um ser divino, a divindade do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo sabia o que eles haviam feito. E só um ser divino sabe o que está na nossa mente. Ninguém mais. Ninguém sabe o que nós pensamos. Só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aí claramente. Vocês mentiram para o Espírito Santo. O Espírito Santo sonda o coração de vocês. Ele sabe o que vocês estão pensando. Então, dentro da nossa base de estudo aqui, está claro que o Espírito Santo, nesse texto, é um ser divino. A Bíblia atribuiu o Espírito Santo outras características que são exclusivas da divindade. E aqui está o pensamento, como a gente viu. E também em Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito eterno. Qual é o único ser que é eterno? Então nós temos um ser que é divino, que eu não posso mentir, eu não posso enganar, porque ele sabe o que está no meu pensamento. E aqui nós temos esse ser divino que é eterno. E quem é eterno? Somente Deus é eterno. Somente Deus é eterno por natureza. Tudo foi criado e teve um começo, mas o Espírito Santo é apresentado como eterno. E nós falamos na segunda-feira que ele estava na criação. Tudo foi criado por ele. Ele estava ali com Deus o Pai e Deus o Filho. Estava na criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem. No Salmo 139, verso 7, a gente encontra outra característica. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista diz, se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer na sepultura a minha cama, tu ali estás também. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista reconhece que não existe lugar onde a presença do Espírito não possa alcançar. Portanto, a característica divina aqui é a onipresença. Não existe lugar que o Espírito Santo não pode nos acompanhar. Isso aqui é importante, queridos, a gente entender. Eu repito muitas vezes essa frase aqui, por onde eu ando falando, porque essa para mim é uma verdade maravilhosa. Nesse momento, esse ser onipresente, ele está atuando na minha mente, que estou aqui falando com você. Ele está atuando na sua mente, que está aí me assistindo. E quando eu digo você que está me assistindo, são milhares e milhares de pessoas. Eu estou usando um pronome de tratamento pessoal. É você que está aí, porque eu quero tratar você como único, porque é assim que o Senhor nos trata.
O Senhor nos olha como único. Você que está aí sentado no seu sofá, você que está aí na cozinha, está cozinhando ainda, terminando o lanche, o jantar da noite, e está assistindo, está ouvindo. Não sei em que lugar você está, não sei se é pela TV, se é pela internet que você está assistindo, não sei se você está em Manaus, se você está no Pará, se você está no Sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, se você está no Nordeste, se você está na região de Goiás, no centro, eu não sei onde você está, mas o Senhor está aí. O Espírito Santo está aí. Está trabalhando na sua mente. E isso no mundo inteiro. Neste momento, o Espírito Santo está trabalhando no mundo inteiro com todas as pessoas, em todos os lugares, porque o grande objetivo do céu é a revelação do amor de Deus para a salvação. Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Eu estou falando para você que tem fugido da presença de Deus, acha que não pode ser visto, não existe lugar. Não existe lugar que a gente se esconda. Não existe maneiras que a gente tente fazer de conta sem ser percebido pelo Espírito Santo. Esta é a atuação desse ser divino e a gente vai perceber amanhã que a sua pessoalidade é para que a gente seja dirigido, convencido. Deus, porém, diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu falei sobre esse texto ao longo dessa semana. O Senhor sabe exatamente o que está no nosso íntimo, porque Ele sabe o que está nos nossos pensamentos, e somente Deus sabe. O inimigo de Deus não sabe o que a gente pensa. Pode fazer deduções pelos nossos hábitos e por nos acompanhar na vida, mas ele não sabe. Ele não é um ser divino, ele não é onipresente, ele pode se locomover de lugar para lugar, mas é um anjo. Já o Espírito Santo não. O Espírito Santo está em todos os lugares e o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem pode compreender quem é Deus? O Espírito conhece plenamente a mente de Deus, porque eles são três que estão ligados entre si. Nenhum ser criado possui esse conhecimento absoluto. Nós não sabemos quem é Deus. Como eu já mencionei aqui em algum momento, às vezes é o que a gente pensa, é o que nos ensinaram, mas uma coisa é quem Ele é. Agora, o Espírito Santo sabe exatamente quem Ele é. Quem é Deus? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A criação, queridos, é uma obra exclusivamente de Deus, é uma obra exclusivamente divina. Quando a gente vê que o Espírito Santo está atuando na criação, a Bíblia está colocando o Espírito Santo no mesmo cenário em que o Pai e o Filho exercem esta atividade criadora. Então, estamos falando de um ser criador, um ser divino que sabe o que nós pensamos, um ser divino que sonda os corações, um ser divino que é onipresente, um ser divino que cria. Esse é o Espírito Santo. Isso mostra que a sua atuação não começou no Pentecostes, nem no Novo Testamento. Ele participou da obra divina desde o princípio. E a Bíblia apresenta uma atuação harmoniosa entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles aparecem juntos, fazendo o quê? Querendo salvar. É a missão de salvação. E tem mais, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, na grande comissão que o Senhor deixa para os seus discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Espírito Santo está dentro do que a gente chama de fórmula batismal, ou seja, no momento do batismo, esses deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e desse ser da divindade, esse ser que iria guiá-los e guardá-los no caminho da verdade, esse ser que vai dar a verdadeira compreensão. Eles seriam ensinados, aqui o verbo está numa ação contínua, ensinando, guardando. E quem os discípulos ensinariam, mas quem daria a verdadeira compreensão desse ensino? O Espírito Santo. Jesus coloca o Espírito Santo ao lado do Pai e do Filho na fórmula batismal, sem qualquer indicação de inferioridade ou de distinção da natureza, simplesmente de função. Somente Deus pode realizar a obra que a Bíblia atribui ao Espírito Santo. Aquele que nos convence, transforma e guia é o próprio Deus atuando na nossa vida. Ele é o Espírito Santo. Somente Ele. Somente Ele pode mostrar para a gente o caminho. Somente Ele pode nos dar compreensão do texto bíblico para que a gente seja conduzido a Jesus e para que a gente seja, assim, levado ao Pai. Eu vou a Jesus Cristo. Ele é o intercessor, Jesus Cristo. Ele intercede por nós, mas é o Espírito Santo que me leva a Ele. É o Espírito Santo que me faz reconhecer meus erros, minhas falhas, meus pecados. É o Espírito Santo, queridos, que diz assim: Gilmar, você está errado. Gilmar, confessa o pecado. Confessa. Por isso, entender que o Espírito Santo é um ser divino é essencial. Porque aí eu vou ter clareza que o Espírito Santo quer me mostrar os meus erros. Se eu pensar que ele é algo ou alguém que não é divino, eu não tenho esse compromisso. Ou pensar que ele é uma energia, não, eu só vou querer ser satisfeito das minhas vontades. Agora, quando eu olho para ele como um ser divino, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, aí eu tenho que confessar. Eu estou lidando com um ser divino que sabe o que eu estou pensando, sabe das minhas vontades, dos meus pensamentos maus e sabe que eu preciso ser transformado. Você deseja olhar para o Espírito Santo como um ser divino que nesse momento está dizendo para você: esse é o caminho, é isso que você tem que fazer, confesse, não fuja, não se esconda. Você quer? Eu quero. Pai, obrigado porque o Espírito Santo, esse Deus que está junto com o Senhor, junto com Jesus Cristo para nos salvar, está atuando na nossa mente. Que a gente reconheça o Espírito Santo como um Deus, que a gente não minta, que a gente não esconda nada, em nome de Jesus. Amém. Privilégio ter a sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau.